Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Vivemos o domingo, dia do Senhor, nessa caminhada para a conclusão do nosso ano litúrgico. O ano litúrgico se conclui com a 34ª semana do tempo comum e estamos no 32º domingo, que inicia a 32ª semana. Portanto, estamos quase chegando ao final do ano litúrgico. No 33º domingo, o próximo domingo, celebraremos o 8º Dia Mundial dos Pobres, que inclusive em nossa arquidiocese temos a Semana do Pobre que antecede o Dia Mundial dos Pobres e depois continuamos também do Dia Mundial dos Pobres com o tema que o Papa Francisco coloca para a nossa reflexão. E depois, 34º domingo, último domingo tempo comum, última semana o tempo comum, domingo de Cristo Rei, dia do cristão leigo no mundo, dia também da jornada diocesana da juventude e também iniciando a campanha para a evangelização. Então, vários assuntos que vão se abrindo para depois darmos continuidade no novo ano litúrgico que começa com o Advento, primeiro domingo do Advento. Portanto, um belo momento de nós fazermos um balanço da nossa vida católica nesse ano que passou. Tivemos uma abundância da Palavra de Deus, acontecimentos mais variados. Terminamos agora a segunda etapa da 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos, lá em Roma. Vemos o consistório, com os novos cardeais, tantos acontecimentos que marcaram nossa vida, tanto a Igreja presente no mundo inteiro, como também em nossas dioceses, nossas paróquias, nossas comunidades. E nós crescemos na fé, nós temos um coração cheio de ardor missionário, cheio de disponibilidade para testemunhar o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor nos convida a isso. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. É a nossa grande missão e nós somos chamados a fazer isso de tal maneira que o mundo seja cada vez mais transformado. Por isso, o Dia Mundial dos Pobres, como celebrar no próximo final de semana, ia ser uma oportunidade nós pensarmos bem sobre essa realidade de necessitados, de vulneráveis que nós temos na sociedade. E não só a pobreza material, embora seja essa contemplada diante do Dia Mundial dos Pobres, mas tantos pobres que têm dependência química, pobres que realmente têm uma vida totalmente esvaziada de sentido, tanta coisa que existe. Nós somos chamados a ser essa igreja peregrina por esse mundo que transmite a esperança, como é justamente a nossa expectativa de vivermos o ano do Jubileu 2025, começando com o Natal desse ano e caminhando até o Natal do próximo ano, no Jubileu, né, da Esperança, como tem sido chamado, como peregrinos da esperança. Portanto, meus irmãos e irmãs, pensamos bem ao Senhor que nos ilumine nesse tempo tão bonito que nós vivemos, nessa caminhada nossa de igreja, nessas últimas semanas do ano litúrgico, fazendo um balanço e pedindo ao Senhor que nos dê sempre a oportunidade de conversão, de crescimento na fé, de passos para que nós, participando de nossas comunidades, paróquias, comunidades, igrejas, capelas, possamos cada vez melhor viver a vida cristã e testemunhar Jesus Cristo no mundo de hoje. A palavra de Deus desse final de semana, 32º domingo tempo comum, fala na leitura primeira e também no Evangelho de duas viúvas de situações diferentes, parecidas, porém diferentes, além de outros assuntos, é claro. A leitura primeira do primeiro livro dos Reis fala da viúva de Sarepta. Elias chegou ali na casa dela, né, e pediu comida. Traz um pouco d'água e um pouquinho de pão, né? Ou seja, trazem um pouco de água numa vasilha e também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu: Senhor, não tenho nada. Tenho apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Estava apanhando 2 pedaços de lenha e de preparar esse resto para mim e meu filho, para comermos e depois esperar a morte. Podemos ver naquela região desértica, né, tudo mais,
Alguém que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ia pegando alguns gravetos para poder fazer o que restou, um pequeno pãozinho, e ela e o filho, sem poder comer mais, sem ter mais nada na própria vida. Aí o profeta vai dizer: não te preocupes, vai e faze como disseste. Mas primeiro, traga um pãozinho e depois fará o mesmo para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor: a vasilha de farinha não acabará, e a jarra de azeite não diminuirá, até o dia que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra. Faça o bem e não vai te faltar nem farinha, nem o azeite. A mulher foi e fez como Elias tinha dito, e comeram ele e sua casa durante muito tempo. Durante muito tempo. A farinha da vasilha não acabou, nem diminuiu o óleo da jarra, conforme o Senhor tinha dito por intermédio de Elias. A viúva partilhou daquilo que tinha, partilhou com o profeta, e não lhe faltou o necessário, até que pudesse depois da terra, depois das chuvas, brotar de novo a comida, tanto a água como também o trigo. Nos faz pensar, meus irmãos e irmãs, viúva já de per si é uma pessoa frágil, sem defesa. Uma viúva num lugar desértico sem água, mais ainda. Sem comida, mais ainda. E o profeta pedindo um pãozinho, uma água. E a profecia diz que não faltaria. Lembra para nós que quando se faz o bem, quando se partilha o que tem, se multiplicam os dons de Deus. É algo que a gente faz pensar nessa viúva de Sarepta que escutamos a leitura primeira desse domingo. Lembrar bem justamente a graça de Deus, que vai além da lógica humana. Dentro da lógica humana, é claro que isso não seria possível, mas com a graça de Deus as coisas acontecem, os milagres ocorrem. E justamente a leitura do livro dos Reis, da viúva de Sarepta, nos fala disso. A partilha do que se tem faz multiplicar, sem que a gente consiga explicação daquilo que acontece. Portanto, o livro dos Reis coloca uma viúva. Depois, meus irmãos e irmãs, no Evangelho também aparece uma outra viúva, e dentro de outro contexto. Jesus está dizendo que tinha muita gente que andava com roupas vistosas, ser primeiro lugar nas cadeiras, melhor lugar no banquete, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações, né? E estava observando as pessoas no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Ou seja, eu estava vendo um pouquinho esse esbanjamento e toda a situação de riquezas. Mas chegou, diz aqui a leitura do Evangelho, uma pobre viúva. Caso, de novo, uma viúva, e nós sabemos que a viúva é uma pessoa desamparada, né, que não tem como subsistir, né, e que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada, né, diz a leitura. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade, eu vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereciam esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. É interessante, meus irmãos e irmãs, esse texto também do Evangelho. Deus vê o coração das pessoas. E alguns dão daquilo que sobra e ajudam, mas ela só tinha essas pequenas moedas, era tudo que tinha, e deu, colocou no cofre. Ou seja, a leitura fala um pouquinho de que Deus vê o coração da pessoa, vê a generosidade, a disponibilidade. No mundo de tantas falsidades como nós temos hoje, em que há uma certa aparência, mas a pessoa não vive no caminho certo, não se coloca à disposição do Senhor. A leitura do Evangelho desse domingo nos fala bem disso. Ou seja,
Não se mede as coisas pela quantia daquilo que a pessoa faz, mas sobre a sinceridade do seu coração, o que se passa no seu íntimo, que está no seu coração. 2 pequenas moedas que pouco valiam, diz a leitura do Evangelho, mas era tudo que tinha. Uma coisa é certa, olhar a nossa própria vida e ver que Deus nos conhece profundamente, sabe quem nós somos, sabe o que nós temos, é tudo que temos, mas eu ofereço ao Senhor a minha própria vida, minha entrega da própria vida, pode não valer muito, mas eu dou ao Senhor. É para todos nós esse olhar, vendo o Senhor que olha para a nossa realidade e nos acolhe naquilo que nós somos e temos. E multiplica, como vê esse povo de Sarepta, aquilo que nós entregamos, não deixa faltar o necessário para a nossa própria vida. Palavras, meus irmãos e irmãs, desse domingo, e que podemos concluir com a carta aos Hebreus, né? Dizendo que justamente Jesus Cristo, né, não entrou no santuário feito por mão humana, mas no próprio céu, a fim de comparecer na presença de Deus em nosso favor. Não foi para se oferecer a si muitas vezes, como sumo sacerdote que cada ano entra no santuário com sangue alheio, porque se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas foi agora, na plenitude dos tempos, que uma vez por todas ele se manifestou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. O destino de todo homem é morrer uma só vez, depois vem o julgamento. Do mesmo modo, também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados da multidão, aparecerá uma segunda vez fora do pecado, para salvar aqueles que o esperam. Senhor, devido por todos nós, a carta aos Hebreus vai mostrando bem a figura de Jesus Cristo aos Hebreus, né, como a nova e eterna aliança. E que nós temos uma única vida, como fala a leitura da carta aos Hebreus, e essa única vida foi salvo por Cristo, que deu a sua vida por todos nós, que é atualizada a cada missa, atualizada a cada momento, mas entrega a sua vida para que nós tivéssemos a vida. Eis o grande mistério. Peçamos a Deus que nós tenhamos a mesma generosidade da viúva de Sarepta e que possamos ver as maravilhas que Deus faz em nossa vida, multiplicando o nada que nós temos, o que somos. Peçamos a Deus, como a viúva do Evangelho, que nós nunca deixemos de entregar aquilo que nós somos, a mínima coisa, para ver que é tudo que nós temos e somos. E possamos encontrar em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, que entregou a vida por todos nós e cada um de nós, para que nós pudéssemos experimentar a sua vida, salvos pelo seu sangue, nessa única vida que nós temos, salvos em Jesus Cristo nosso Senhor. Guardemos bem isso que fala a carta aos Hebreus, o destino de todo homem morrer uma só vez, e depois vem o julgamento. Também Cristo, oferecido uma vez por todas, para tirar o pecado do mundo, mas virá na segunda vez no final dos tempos. Esperamos dessa vez que nós passarmos a eternidade, possamos estar levando a nossa confiança no Senhor até o dia do juízo final. Chegando ao final do ano litúrgico, é uma palavra que nos faz pensar muito sobre a generosidade, a disponibilidade e a aceitação de Cristo como Senhor da nossa vida. Caríssimos irmãos e irmãs, é um olhar sobre os passos dados e a conversão que nós somos chamados a viver a cada momento, a cada instante. Próximo domingo vai ser já o penúltimo domingo do ano do tempo comum, Dia Mundial dos Pobres, para que nós possamos também olhar toda essa perspectiva da partilha, da preocupação, para chegarmos ao domingo de Cristo Rei, último domingo do ano litúrgico. Peçamos ao Senhor que nos dê esse coração generoso, disponível, que não é na lógica humana, na lógica econômica, mas é na graça de Deus que faz maravilhas, como fez em Maria. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.